Olá, estamos aqui iniciando o primeiro episódio do podcast Itapoá em Pauta. Uma ideia nascida no grupo da Imobiliária Esperandil para a gente divulgar a nossa cidade, nosso desenvolvimento da nossa cidade e conversando com pessoas que têm um envolvimento direto com essa história de Itapoá, uma cidade de apenas 34 anos, mas que já desponta aí como a que mais cresceu na última década, segundo o censo do IBGE. E esse crescimento e desenvolvimento também, diga-se de verdade, crescemos em índices de IDH, crescemos em índices de renda per capita, ele se deve a muitas mãos. E o objetivo desse podcast é justamente isso, conversar com essas pessoas que contribuíram e que continuam contribuindo para o desenvolvimento da nossa cidade. Eu sou Gerry Luiz Esperandil, amo essa cidade. Estou aqui desde o ano de 2006, mas tenho um vínculo muito forte com Itapoá há mais de 30 anos. E quero muito bem dessa cidade. E para esse primeiro episódio, nada melhor do que nós convidarmos uma pessoa que tem um vínculo muito forte com Itapoá e que também prestigiando a celebração do Outubro Rosa, é uma pessoa que desponta na sociedade, no meio empresarial, no meio advocatício e que tem contribuído muito com o desenvolvimento de Itapoá e também, assim como eu, como muitas pessoas, tem um amor muito grande pela cidade. Então, estamos hoje aqui com a doutora Simone Brumer, né? Uma pessoa com quem eu tenho um especial afeto, uma admiração muito grande. E a gente vai bater um papo hoje para falar um pouquinho de história de vida, um pouquinho da sua história com Itapoá. Então, muito obrigado pela participação, pelo seu convite de estar aqui hoje para a gente bater esse papo e estar falando um pouquinho mais da nossa cidade e da sua história com a nossa cidade. Fique à vontade aí para se apresentar, doutora Simone. Olá, Gerry, muito obrigada. É uma grande satisfação, uma grande honra estar aqui nessa estreia do podcast Itapoá em Pauta. Agradeço pelo convite. Agradeço também a você que está nos acompanhando hoje e está prestigiando a nossa conversa e acompanhando também. Eu tenho uma história longa com Itapoá, na verdade já são mais de 40 anos. Eu morava no Rio de Janeiro, porém tenho primos, tios aqui em Itapoá e eu me recordo na minha infância, ali na década de 80, de passar o verão aqui com eles, visitando em Itapoá. E eu ficava muito surpresa, Gerry, porque eu morava no Rio de Janeiro, numa cidade de praia, mas eu vinha para Itapoá e a água aqui era tão quente. Eu não entendia, ficava fascinada como é que uma cidade no sul, em Santa Catarina, tinha uma água tão quente, um mar tão bonito. Então, eu sempre me fascinou muito Itapoá, né, nesse primeiro momento, pela beleza cênica, aquelas praias longas, o mar quente, as águas muito limpas. E como eu sempre estive ali na Barra do Saí também, o rio Saimirim. É uma coisa muito bonita, a vegetação, a natureza ali, a foz do rio, quando o rio encontra o mar também, é um local que para mim é muito, muito especial. Então, Itapoá, desde a minha infância, sempre me fascinou muito, me interessou. Então, ao longo da vida também, eu venho visitando, né? Comecei visitando Itapoá e a partir ali dos anos 2000, já morando aqui em Itapoá também, tendo residência aqui. Então, acompanhei o crescimento de Itapoá desde antes mesmo de ser município e toda essa evolução, todo esse desenvolvimento que vem acontecendo e que promete ainda se acelerar mais ainda a partir de agora. Bacana. E essa paixão por Itapoá que acabou acontecendo, acabou vindo também uma oportunidade de negócio na sua atuação, né? Doutora, eu não sei se atua ainda na docência, mas em Joinville, então um escritório bem estabelecido, com bastante clientes, mas há um tempo atrás começou a atender também a clientela aqui de Itapoá e começou a ter uma atividade mais presente aqui. Conta pra gente como é que começou isso, da onde que surgiu essa presença em Itapoá, atuando no ramo do direito aqui para clientes da nossa cidade. Então, a minha formação é a jurídica, eu sou advogada há mais de 20 anos, minha especialização é em direito ambiental e urbanístico e eu tenho escritório em Joinville desde 2008. E meu primeiro cliente foi a IGG, uma empresa aqui de Itapoá,
e que até hoje continua sendo. É um cliente muito especial, a família Ginter toda, na verdade, mais do que clientes, se tornaram amigos. Então, por conta da IGG, eu comecei a atuar em Itapoá, na parte de consultoria, na parte judicial também. E a partir daí, trabalhando aqui, conheci outras pessoas, outros empreendedores, outros proprietários aqui de Itapoá, e daí o trabalho foi se desenvolvendo. Tanto é que, desde o início, a minha atuação profissional sempre foi mais intensa e mais voltada para Itapoá, até mesmo do que para Joinville. E sempre me perguntam, né? Você mora em Joinville ou em Itapoá, né? Eu digo que eu moro nos dois, porque são 4 dias da semana em Joinville, 3 dias da semana em Itapoá. E o meu trabalho, realmente, o foco dele é aqui em Itapoá, porque tem muita oportunidade também. Legal, né? Uma história aí que vai se consolidando a cada dia. Mas até uma curiosidade, uma provocação até, né? A IGG, a gente sabe, é uma empresa aí pioneira, a família Ginter, desbravadora de Itapoá, mas desde 2008 até hoje eles são clientes, né? Qual que é essa demanda? Eu imagino a resposta, mas até para as pessoas saberem, né? Porque tem o direito imobiliário, tem o direito ambiental que a doutora atua, para a IGG e para outras empresas, né? Também nos presta serviços. O que tem em Itapoá que acaba tendo esse mercado, essa oportunidade, né? Por que disso, né? Itapoá do passado, como que era e o que a gente tem que fazer para melhorar? Bom, então, especialmente na minha área de atuação, que é direito ambiental e urbanístico, ao longo desses 20 anos, né, e 15 anos especificamente em Itapoá, houve sempre muita oportunidade porque justamente coincidiu com o crescimento da cidade. Então, muitos empreendedores, muitos clientes sempre buscavam uma consultoria, especialmente a consultoria preventiva, no sentido de conhecer a legislação, conhecer o que pode ser feito, para que o empreendimento possa ser implantado sem maiores problemas, com observância da legislação, que respeitando o meio ambiente, respeitando as diretrizes urbanísticas também. Então, nesse sentido, Itapoá sempre se mostrou um local de trabalho muito, muito atrativo, com muitas oportunidades, por conta desse crescimento e que vai se expandir ainda mais. Então, sempre tive essa oportunidade. E os clientes de Itapoá são muito acolhedores também, no sentido de que eles têm essa consciência da necessidade de que isso seja feito de maneira correta, de maneira adequada. Exato, né? Tem um histórico também da cidade, né? Eu sempre digo, Itapoá não é uma exceção, acho que tem muitos municípios, a maior parte dos municípios no Brasil foi, né, feito sem planejamento no passado. Nós temos uma extensão, como a doutora comentou, são quase 30 quilômetros de praia, 256 quilômetros quadrados de área territorial. E no passado não se pensava em planejamento, né? Então tem muito loteamento que foi feito. Então imagino que tenha a doutora também atendendo muito desses casos, de sobreposição de área, necessidade de retificação, né? Que talvez no passado não se observava tanto porque a própria terra, eu lembro quando vim para cá, não tinha tanto valor, né? E hoje já não. Hoje você precisa ter a coisa documentada, né? Para você poder fazer um empreendimento, tudo certo. Então, eu vejo que aí também, né, estou correto nessa observação, né? Tem muita coisa nisso que precisa ser consertada ainda. Eu acho que muito foi, mas também tem muito para ser consertado, né? Isso, e eu não diria nem tanto ser consertado, mas também ser regularizado no sentido de que os métodos e a metodologia de medição de áreas, ela avançou muito. Então, nesse sentido, eu tenho clientes que tinham áreas em braças, medidas em braças, né? Então, a questão do georreferenciamento, da definição, da retificação de área para que correspondesse exatamente o que você tem, de fato, para aquilo que está na matrícula. Então, muitas vezes, por conta até de diferenças de medição, isso não correspondia exatamente. Então, trabalho muito aqui em Itapoá com essas regularizações, no sentido de retificar para dar segurança jurídica para o cliente, para o proprietário e também para os empreendimentos que vierem a ser instalados na sua área. Exato. Isso a gente vê e eu estava lembrando aqui a doutora falar, que é muito bacana, porque a doutora também sempre que possível privilegia, né, o pessoal daqui, né, uma bandeira minha também,
de a gente prestigiar o comércio, o empresariado local, né? Então, estava lembrando do nosso amigo Lucas ali, né? Que é um parceiro nosso também, né? Que tem equipamentos para isso e, né, investiu pesado nisso. Então, isso é muito importante porque ajuda também a gerar, né, comércio, além da segurança para o empreendedor e para quem vai adquirir esse empreendimento. Então, também ter essa geração de riqueza dentro da cidade ficando aqui, né? Até eu lembro que no passado, se precisasse de um georreferenciamento, você tinha que contratar uma empresa de fora para vir com equipamento, etc. E hoje nós temos, né, além do Lucas, temos outros profissionais que prestam aqui, então também é um sinal do desenvolvimento da nossa cidade. Mas assim, doutora, eu sei que cada vez mais vocês estão com o pé aqui, né, em Itapoá, e gostaria que, assim, ver qual que é a sua visão, conhecer Itapoá lá na década de 80, né, o acesso, né, imagino que vim lá do Rio de Janeiro para cá, uma cidade muito mais desenvolvida, maior na época, né? Eu já me assustava quando vinha lá do interior do Paraná para cá. Imagino vir uma grande metrópole para cá e encontrar aqui o acesso bem precário, a cidade sem infraestrutura, falta de energia, falta de água que tinha na época, né? E passando por todo esse processo aí de desenvolvimento. E lógico, tem muita coisa para fazer ainda, os desafios são muito grandes. Mas o que a doutora vê a Itapoá crescendo e como que a sociedade, como que nós, né, a doutora eu sei que é muito atuante na questão de representatividade, conselhos, etc. O que nós, moradores daqui, ou que gostamos aqui de Itapoá, podemos fazer para que a gente tenha uma Itapoá cada vez melhor, uma Itapoá planejada? Qual que é a sua visão sobre tudo isso, a participação da comunidade no desenvolvimento da cidade? Então, Jair, eu acompanho Itapoá há cerca de 40 anos. Então, eu vim para cá na época que a estrada Cornelson não era asfaltada, na verdade, nada era asfaltado. Então, os acessos eram de terra, muitas vezes até mesmo de areia. Eu sou da época em que faltava água do dia 28 de dezembro até o dia 3 de janeiro não tinha água. Eu sou da época que no dia 31 de dezembro a gente tinha que tomar banho logo depois do almoço, porque sabia que à noite faltaria energia. Então foram alguns réveillons à luz de velas, mas nada disso tirou o brilho da cidade, da sua natureza. Então era só uma questão de tempo para que as pessoas das cidades do entorno, para que todos viessem a conhecer o paraíso que é Itapoá. Então ao longo desse tempo a cidade foi crescendo, houve a pavimentação. Principalmente com a chegada do porto, nós notamos um desenvolvimento muito significativo na cidade. E daí a questão de regularização da serviço de energia elétrica, de abastecimento de água, a própria pavimentação, a organização da prefeitura. Então isso tudo veio acontecendo gradativamente e agora, nos últimos anos, vem se acelerando. Com relação ali ao porto, eu lembro na época em que havia, né, vai ter um porto, não vai... E uma apreensão sobre como é que seria, né, como é que aconteceria, como é que afetaria a cidade. Mas eu vejo que realmente o porto chegou e abraçou a cidade, e eu digo que a cidade abraçou de volta. Então, realmente eu vejo uma convivência muito harmônica e um desenvolvimento socioeconômico a partir disso. Daqui para o futuro, o que eu vejo? Eu vejo o poder público, mas principalmente a sociedade civil, muito atenta, muito consciente do potencial de Itapoá e acompanhando muito as decisões que vão sendo tomadas, né, as políticas públicas que vêm sendo implementadas, né, acompanhando isso para que Itapoá cresça de uma maneira organizada, de uma maneira ambientalmente sustentável, de uma maneira economicamente também sustentável. E assim, como que a doutora vê, seria muito ativa, OAB, sempre quando tem reuniões importantes a doutora está presente, que nós, vamos dizer assim, ou quem está nos acompanhando aqui no podcast pode colaborar. Porque muitas vezes quando se fala assim em colaborar é porque a pessoa tem que se candidatar a vereador ou a prefeito, ou tem que ir lá conseguir um cargo de secretário, alguma coisa. Mas tenho certeza absoluta que a gente tem muitas outras maneiras de colaborar, né? Estava conversando há pouco com a doutora sobre isso, né? Sobre um convite até que fiz para intensificar esse apoio aí do terceiro setor, né?
Então, como que a doutora vê que as pessoas que estão nos acompanhando, que gostam de Itapoá, e que às vezes, pessoas às vezes até têm uma disponibilidade de tempo, aqui nós temos pessoas muito capacitadas, que de repente trabalharam em grandes empresas, têm um conhecimento, têm uma formação muito boa, pode ajudar a contribuir para a nossa cidade. E esse é um ponto bastante importante, já, e que é importante a gente divulgar também. Como você disse, muitas pessoas entendem que o desenvolvimento da cidade está sempre na mão do poder público. Porém, existe uma forma muito relevante da sociedade civil participar também, que é através dos conselhos municipais e também das entidades municipais aqui, as entidades comerciais e de classe aqui de Itapoá. Então, particularmente, eu participei do Conselho Municipal da cidade, do Conselho de Desenvolvimento Urbano de Itapoá e também do Conselho de Desenvolvimento e Meio Ambiente de Itapoá. Participei da elaboração do Plano Diretor de 2016, do Plano Municipal da Mata Atlântica, Zoneamento Ecológico Econômico, e não só eu, mas várias entidades da sociedade civil, várias entidades de Itapoá, representantes territoriais de bairros participando também. Então, é uma forma da sociedade civil participar também, acompanhar e levar a sua voz para o desenvolvimento de Itapoá, fazer realmente a diferença. Então, para quem está nos assistindo, procure saber sobre os conselhos, a composição, de que forma você pode colaborar. Tem conselho do turismo, conselho da saúde, da criança e do adolescente. Então, tem várias formas das pessoas mesmo participarem e fazerem a diferença no rumo, no planejamento da cidade. Eu vejo que isso até para o poder público é muito importante. Quem está lá, né, ocupando aquele cargo eletivo lá de prefeito, de gestor municipal do executivo, se ele tiver esse apoio, né, de pessoas da comunidade, não só da Câmara, que é muito importante, mas para o direcionamento dos recursos, né, fiscalizando também, porque na nossa empresa, às vezes, se a gente, né, já tem uma quantidade um pouquinho maior de colaboradores, já é difícil você ter olhos para tudo. Então, imagina numa prefeitura, numa cidade que cresce como a nossa, então tendo o papel dos conselheiros ali é muito importante para ajudar que os recursos sejam muito bem empregados. Eu vejo que é muito importante. Nós saímos aí de 20 anos atrás de uma receita do município aí que não chegava a 30 milhões de reais, até um dado, um conhecimento para ver como a cidade está crescendo. A previsão orçamentária para esse ano de 2023 era de 186 milhões e em setembro nós já atingimos 210 milhões de arrecadação. Então, se não tiver um planejamento e não tiver algo, né, a sociedade ali contribuindo onde esse dinheiro ser aplicado, também a gente acaba perdendo muitas oportunidades e retardando essa aceleração. Mas eu queria voltar num ponto ali que a doutora comentou antes, que é a questão do porto. Até para quem de repente está acompanhando, e isso é muito legal, essa possibilidade de chegar a qualquer canto do mundo, esse podcast, esse bate-papo, porque às vezes a pessoa tem aquela relação, porto, praia não combina, né? Sujeira. Como é que a doutora vê, também tendo esse conhecimento ambiental, né, do direito ambiental, conhecendo as questões ambientais, essa convivência da questão logística da nossa cidade, né, com a questão veranista, né, a questão do turista. Como é que vê isso na nossa cidade e quais as preocupações e os desafios que nós temos também para manter uma boa balneabilidade, uma atração, né, de convivência, uma convivência harmônica entre esses dois setores? Bom, com relação ao Porto de Itapoá, como eu disse, de início, a gente, né, antes da instalação, a gente não sabia exatamente como é que ia ser, como é que ia operar, como é que ia funcionar. Mas, para a nossa surpresa, né, para a nossa satisfação, realmente o Porto veio com uma consciência muito grande de implantação na cidade, de utilização da mão de obra local, de respeito ao meio ambiente. Então, eu vejo hoje uma convivência harmônica da cidade com o Porto, vejo muito esse respeito às leis, às normas vigentes. Então, vejo que essa questão foi realmente um case de sucesso, essa implantação na cidade. A cidade agora vai se desenvolver cada vez mais, temos marcos relevantes como Riviera Santa Maria, vemos também cada vez mais construtoras de fora vindo para Itapoá, né? Além das que já temos aqui, que são muito boas também, mas vemos o interesse externo na cidade e cada vez mais
rapidamente, inclusive, a cidade vai crescer. Então, cada vez mais a cidade deixa de ser uma cidade de veraneio, né? Na verdade, há muito já deixou de ser uma cidade de veraneio, para realmente ser uma cidade de morada, uma cidade de vida fixa aqui, né? Uma cidade que já tem atividade econômica que se sustenta própria o ano inteiro. Então, realmente, Itapoá vive e se sustenta e tem economia o ano inteiro. Só que chega no final do ano, continuam vindo os veranistas, né? E são muito bem-vindos. Só que realmente é um desafio porque, de repente, num curto período, a população da cidade multiplica algumas vezes, né? Então, a prefeitura tem uma estrutura para funcionar o ano inteiro com a sua população residente e, de repente, no final do ano, vêm os veranistas, vêm os turistas. E qual é o desafio da prefeitura de realmente de dar conta, de acolher e de organizar isso tudo prestando serviços públicos. Exato. E é uma prova de que Itapoá está se tornando residência de muitas pessoas, né? A pandemia, acredito que teve um papel significativo nisso, que as pessoas viram a possibilidade de estarem trabalhando de qualquer lugar, né? Uma boa parte das profissões. E, lógico, uma boa parcela da população quer estar próximo da praia. Mas até eu comentava esses dias nessa questão das construtoras. Então, até, 6, 7 anos atrás, praticamente não se via verticalização em Itapoá. Não era construção de casas térreas. E começaram a surgir prédios até para otimizar os espaços, né? A valorização dos terrenos. Então, com 4, 6, 8, 10, 12, 16 apartamentos. Mas nós tivemos aí a questão de uns 3 anos atrás, a construtora de Balneário, que se instalou aqui e acreditou na cidade, entregou um empreendimento com 30 apartamentos. Então, para quem está vendo e de repente tem aquela visão de cidades mais desenvolvidas, parece só 30 apartamentos, mas para você mudar assim, o patamar é grande. Essa mesma construtora entregou agora um outro empreendimento com 39. Mas outras construtoras já estão fazendo com 30, com 25, etc. Mas aí nós viemos agora, ano passado, uma construtora que é a segunda maior de Santa Catarina, que lançou 2 empreendimentos com 192 apartamentos cada um. Agora, recentemente, lançou mais um com 176. Temos construtoras locais, e isso é muito bacana falar, que agora, recentemente, com poucos dias, lançou um empreendimento com 17 pavimentos. Vai ser o prédio mais alto da cidade. Então, volto a dizer, para quem de repente está assistindo e não conhece Itapoá, parece, mas 17 andares, né? Vai comparar com a minha cidade aqui, tem 30 desses. Mas para a nossa realidade, mas onde que eu quero chegar? É um desafio também, é muito bom, porque se estão lançando é porque estão fazendo análise de mercado, estão vendendo. Mas à medida que esses empreendimentos começarem a ser entregues, nós vamos ter demandas também. Uhum. Porque vão ser, por exemplo, um empreendimento com 192 apartamentos, vai ter 192 instalações de ar-condicionado, 192 pessoas para, de repente, fazer gesso, fazer forro, fazer móveis. A doutora vê que a cidade está preparada. Lógico que isso gera uma grande oportunidade para quem está aqui, para quem é de fora também, mas como que a doutora vê esse contexto dessa cidade que é amanhã, né? Não estou falando daqui 5, 10 anos, estou falando daqui 1 ano nós vamos ter esse primeiro empreendimento grande entregue. Como que a doutora vê essa Itapoá, que é uma nova fase da cidade? Realmente, uma nova faceta, né? Já particularmente eu sou favorável ao adensamento urbano, do ponto de vista ambiental e urbanístico também. Eu sou favorável a essa verticalização, no sentido de que você tem mais pessoas ali no local, ocupando menos espaço territorial, o que é favorável ao meio ambiente. Imagina se todos esses apartamentos, cada apartamento que você mencionou, são cada vez mais numerosos, cada um fosse um lote, cada um fosse uma casa. Imagina a expansão urbana que seria necessária. A expansão urbana de Itapoá virá, sem dúvida alguma. Só que também é muito favorável esse adensamento, até por conta de você concentrar os serviços públicos. Para a prefeitura é muito melhor, né, para o atendimento ao público, que essas pessoas estejam agrupadas numa região. Então eu vejo como favorável esse adensamento, acho importante, né, acho um caminho natural essa verticalização, e que há muito tempo, até por conta desse acompanhamento que eu faço nos conselhos, sempre foi uma preocupação muito grande a questão da verticalização,
próximo à praia, no sentido de que não aconteça como outras cidades do nosso litoral, em que a verticalização prejudicou muito a questão de sombreamento, com a questão de interferência ali na praia. Então, desde o início, né, quando foi tratado o plano diretor de 2016, foi tomado cuidado para que houvesse o cone, né, de insolação, para que as propriedades mais próximas à praia tivessem um número de pavimentos liberado menor e que, à medida que fosse se afastando da praia, essa possibilidade de verticalização ela fosse maior. Então, nesse sentido, eu entendo que a legislação urbanística da cidade ela está preparada para essa demanda que está vindo. Então, eu entendo que Itapoá está preparada, sim, para receber essas construtoras, para receber essas construções e para adequar, né, e alocar essas pessoas que vêm de uma maneira ambientalmente sustentável, de uma maneira urbanamente, né, urbanisticamente organizada também, para que isso possa refletir numa cidade planejada, uma cidade desenvolvida e que mantém e que preserva a sua beleza cênica, a sua praia com sol à tarde também, né, e toda a sua orla. Para fechar essa questão, essa parte da Itapoá de momento e do amanhã, eu queria de bate-pronto te fazer uma pergunta assim: como que a doutora vê Itapoá em 2045? Nós estamos em 2023, daqui 22 anos. Qual que é a Itapoá que a doutora vê em 2045, em termos de potencial que nós temos, mas também das políticas e tudo mais, a maneira que está caminhando? Eu vejo, até por conta, como eu disse, dessa atenção que a sociedade civil e desse cuidado que o poder público atualmente eu vejo com o crescimento da Itapoá, eu vejo uma cidade bem ocupada, um adensamento urbano significativo, a questão de verticalização dos prédios, vejo uma cidade com um comércio significativo, uma prestação de serviços adequada, fazendo, né, o acompanhamento desse crescimento também. O que é um ponto importante para viabilizar essa Itapoá do futuro, uma boa cidade no futuro, nós temos a questão de transporte, principalmente as vias de acesso a Itapoá, porque hoje a questão de engarrafamento, né, a questão do trânsito para sair ou para chegar a Itapoá, ela é uma questão, e cada vez mais, com o desenvolvimento do porto, com a possível vinda de outros portos também, essa é uma questão que tem que tomar uma especial atenção. A questão de vias, né? Vias e estradas. A mobilidade em Itapoá também. Tá? Um outro ponto importante é a questão de que se mantenha esse cuidado com essa preocupação com o meio ambiente, né? E também essa observância da legislação e principalmente também, Jerry, a questão de coibir, de ter uma ação efetiva contra ocupações irregulares. Tá? Esse é um ponto que eu venho observando. Ali a gente vê isso muito claramente ali na Estrada Cornelsen, quando a gente chega ali na Barra do Saí. Então, essas ocupações irregulares, muitas vezes de áreas que realmente, assim, às vezes até mesmo abandonadas pelos proprietários, mas que o poder público precisa ter uma atenção especial e, principalmente, uma resposta rápida para evitar que isso cresça e chegue num ponto que fica praticamente impossível você corrigir isso, né, ou você fazer isso sem um problema social, sem gerar, né, um prejuízo social. Exato, né? Essa questão ambiental, durante muito tempo, ela foi tratada como um problema, né? E hoje é um ativo muito importante. As cidades que geram maior qualidade de vida são as cidades que conseguem harmonizar bem o desenvolvimento com a questão ambiental, né? Arborização e tudo mais. E aqui nós temos um excelente exemplo, que é a Riviera Santa Maria, né? A área preservada, a ideia de fazer o jardim botânico, das pessoas estarem, né, com todos os recursos da tecnologia próximos, mas terem essa convivência com o meio ambiente também, isso é muito importante. Mudando um pouquinho, nós estamos no Outubro Rosa, que ao longo dos anos já veio se consolidando com uma bandeira muito grande, e a gente vê muita, né, até as empresas acabam utilizando isso com um mote de publicitário e tudo mais.
Mas a doutora, como sempre engajada nessas causas nobres, assim, qual que é o principal recado para quem está assistindo, para as mulheres, que a doutora pode deixar, assim, da importância da prevenção ao câncer? Imagino que é difícil a pessoa que não tem contato com alguém, proximidade, que tenha passado por esse tipo de problema. E eu, assim, vejo que nós temos, às vezes, muita publicidade e talvez falta aquela sensibilidade, né? Então, qual que é o recado que a doutora pode deixar para quem está nos assistindo da real importância da prevenção do câncer de mama? Então, Jerry, o Outubro Rosa realmente é um movimento muito relevante atualmente. Ele começou na década de 90 lá nos Estados Unidos, começou essa campanha e foi se espalhando por todo o mundo, na verdade. Desde 2010, o INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, também apoia e atua nesse movimento. Inclusive, desde 2018, Jerry, existe uma lei federal, a 13733, que instituiu o mês de outubro como um mês de conscientização e prevenção e combate ao câncer de mama. Então, o que é importante levar ao conhecimento, né? A questão, as medidas principalmente preventivas que podem ser tomadas e que começam de uma maneira simples, com o autocuidado, né, da mulher, o autoexame, fazer isso constantemente, não só no mês de outubro, Sim. Mas é muito importante para você que nos acompanha que você tenha esse autocuidado, que você examine, que você conheça o seu corpo, principalmente para notar alguma alteração. Porque eu escuto e falo assim, mas eu não sei diagnosticar um câncer de mama. Não, tudo bem, você não precisa diagnosticar, mas você precisa estar atenta a alguma alteração, alguma mudança no seu corpo, que aí sim, procurar um profissional para que faça esse diagnóstico. Também, anualmente, fazer os exames de imagem, os exames para diagnóstico, para verificação de uma possível evolução do câncer. Porque é uma doença silenciosa, você não percebe, você não tem sintomas até o momento que ela esteja já em estágio avançado. Então, por isso que você tendo esse cuidado de anualmente fazer os exames de imagem, fazer o diagnóstico e também, periodicamente, uma vez por semana, uma vez por mês, você fazer o autoexame, isso traz muita diferença. Faz muita diferença no sentido de você ter uma intervenção precoce e conseguir um grau maior de cura e de sobrevivência. A gente espera que as pessoas não tenham que passar por isso, ou com elas mesmas, ou com pessoas queridas, né, para se ter essa preocupação. Eu vejo que a campanha do Outubro Rosa, ela tem que... esse o principal sentido. E também nós temos, às vezes, como a doutora falou, oportunidades que às vezes são dadas e que a gente não vê. Nem nós tivemos aqui em Itapoá mesmo, e isso é a prova do desenvolvimento da cidade, que ficou acho que mais de 30 dias, um caminhão, parceria com o Sesc, se não me engano, fazendo exames e tudo mais. Então os recursos tem, realmente talvez tem que ser aquela zona de conforto. Então realmente é muito importante a gente frisar isso. Indo mais para o final aqui, doutora, eu sei que a doutora e o Fábio, seu esposo, começaram uma nova jornada, digamos assim, né? E gostaria que a doutora falasse a respeito disso, né? Atua na atividade, continua atuando na atividade do direito ali, empresarial, imobiliário, ambiental, né? O Fábio, que tem uma experiência muito grande no ramo de construção civil, especificamente de usinas de concreto, mas sei que fizeram uma guinada e estão com uma nova proposta. Gostaria que apresentasse isso e fica à vontade para falar o que é a BR Business. Então, Jé, a BR Business é uma empresa recente, que eu e meu marido, né, o engenheiro Fábio Brimer, abrimos agora em 2023 uma empresa itapuaense com sede em Itapoá, mas que é resultado já de um trabalho de cerca de 5 anos, em que nós viemos nos aprofundando, viemos estudando no mercado financeiro. Então, venho cursando pós-graduação em investimentos, finanças e banking pela PUC do Rio Grande do Sul e atualmente eu sou especialista em investimentos com certificação CPA 10, CPA 20 e CEA pela Ambima. Também sou assessora de investimentos certificada pela CVM, Ancor,
o que me habilita a fazer análise de carteiras, análise de investimentos e também recomendação de produtos de investimento para pessoas físicas e jurídicas que queiram proteger e multiplicar o seu capital. Além disso, como eu tenho essa docência, essa questão de docência, durante muitos anos eu fui professora universitária, então nós também temos essa faceta de levar a educação financeira para as pessoas através de palestras educativas e que levam esse conhecimento, né, para todos. E por fim, nós atuamos também na área de consultoria para empreendimentos que desejem se instalar e implantar em Itapoá, e também para loteadores, proprietários de áreas, construtoras que venham para Itapoá e que queiram fazer essa viabilidade, esse licenciamento e essa implantação de empreendimentos em Itapoá. Legal, isso realmente é uma prova que a nossa cidade não está só crescendo, está desenvolvendo. Porque se a doutora Simone e o Fábio pensaram nessa empresa mais focada para Itapoá, é porque viram que aqui tem um campo muito grande de crescimento, né? Então, parabéns, sucesso aí nesse novo empreendimento. E gostaria de agradecer a sua presença aqui. Para mim foi uma honra. Quando surgiu a ideia da gente estar fazendo esse podcast, e daí logo surgiu, outubro, vamos aproveitar, trazer uma presença feminina marcante, que seja impactante no meio itapoaense, alguém que até eu lembro que, se não me engano, foi a Carol que falou, alguém que gosta de Itapoá como você, Jerry, e não tinha outra pessoa que me veio à cabeça de convidar senão a doutora. Então, eu agradecer muito pela sua participação aqui e pedir para suas palavras finais aí em relação, né, deixar se quiser deixar seu contato também, o contato da BR Business, fica à vontade. Então, como eu disse, fiquei muito honrada, muito satisfeita com esse convite para participar dessa estreia do podcast e principalmente no sentido de divulgar Itapoá para Santa Catarina, para os estados em volta e Itapoá para o mundo, que realmente a relação de afeto e de admiração com a cidade é muito grande. É uma cidade com uma beleza cênica extraordinária, uma população acolhedora, com uma atuação, uma atividade econômica que se sustenta. Então, realmente é uma cidade que encanta. Então, eu agradeço a oportunidade e o convite também. Deixo o meu contato para quem quiser saber mais informações. O meu Instagram é o @SimoneBrumer, com 2 M's. Então, entre em contato, teremos maior prazer em atender e em conversar mais a respeito. Legal, muito obrigado pela sua presença. Eu quero também agradecer ao pessoal, né, da equipe de marketing da Imobiliária Esperandil, que idealizou isso. Na verdade, a ideia aqui não é fazer um podcast ou algo diretamente relacionado à publicidade da empresa, qual o seu sócio, é realmente divulgar e oportunizar que as pessoas se apresentem. Aqui esse é o objetivo principal, mas foi idealizado dentro, né, da equipe de marketing da imobiliária. Então, o meu agradecimento para a Carol, para a Vanessa, para o Marcos, por estarem preparando tudo isso, idealizando. Agradecer também a equipe da Dransk, né, assessoria de imagem, que é o Diogo, o Marcos, que estão aqui, né, assessorando. E dizer que esse é apenas o primeiro, né? Virão muitos outros. Assim como a doutora, temos pessoas muito bacanas aqui na cidade que precisam compartilhar suas histórias, seus conhecimentos, para a gente bem divulgar nossa querida Itapoá. Então, acompanhem, se inscrevam no canal, acionem o sininho lá para receberem as notificações, que em breve teremos mais um episódio do podcast Itapoá em Pauta. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e até a próxima.